Bom, gente, então nesse módulo, nós dando sequência a tudo que nós vimos, tinha uma resposta que nós ainda não tínhamos encontrado, que era o quê? Por que será que o condicionador, mesmo mantendo a umidade mais alta no solo, em todos os experimentos, todos desde a estratificação de bulbo, fazendo análises de umidade base e massa, né, trazendo para o laboratório, depois com sensores de umidade, tudo mostrou que mesmo estando com uma umidade mais alta, no momento em que a planta pedia a irrigação, isso determinado por quem? Pelo técnico de campo, né, treinado para isso, mesmo assim, ainda com o condicionador nós estávamos vendo que as plantas estavam entrando em déficit hídrico antes, estavam sofrendo déficit antes. Então, nós fizemos mais uma etapa com coletas, né, onde a ideia aqui foi então levar para o laboratório para verificar se havia alguma possibilidade aí do produto estar mudando alguma característica físico-hídrica do solo, né? A ideia que era inclusive fazer também análise de salinidade, mas acabou que nós não fizemos essa parte, tá? Essa parte química do solo. Bom, então tá lá o Felipe Pirota, que era aluno nosso, hoje engenheiro florestal, né? Um dos colaboradores aí nessa etapa. Trouxemos um grande volume de solo, experimento grande, né? Trouxemos então para o laboratório, fizemos aí a potencial matricial, potencial mátrico, né? Então, basicamente, nós fizemos com dois produtos, água e condicionador. Vocês estão sentindo falta de algo aqui? Por que nós não fizemos o gel mais condicionador, o hidrogel, né, na irrigação de plantio e depois as irrigações de pegamento com condicionador? Porque nós definimos, como era muita amostra, né, muita coisa, e nós já tínhamos visto que o melhor resultado vinha sendo água pura nesse tipo de manejo, tá, gente? Fazendo da forma que estava sendo feita, hidrogel em superfície, enfim. Então, considerando as formas com que vinha sendo feito o manejo, a água pura estava sendo o melhor resultado. E nós queríamos, e o condicionador o pior, né? Então nós queríamos descobrir o porquê. Então, tiramos aí aquele intermediário, né, um manejo intermediário, e aí também diminuímos alguns volumes, fizemos apenas 3 volumes, um que estava tendo um bom resultado, e a ideia era diminuir, 4 porque era o padrão da empresa, do manejo da empresa, e 6 litros que seria um volume de excesso. Então, será que o excesso de água contendo produtos pode estar contaminando de alguma maneira esse solo, né? Bom, e 4 profundidades, 10, 20, 30 e 40 centímetros, tá? Com 13 repetições. Então, totalizando os 72 anéis volumétricos, né? Como esse solo ele é feito sulco de plantio, esse solo é todo revolvido e ainda nós temos solos aí com menos de 10% de argila, não teria nem como retirar as amostras indeformadas com os anéis. Então, as amostras foram deformadas e os anéis foram montados no laboratório. Já existem muitos trabalhos que mostram que esse tipo de metodologia, né, a amostra deformada e montar a amostra no anel no laboratório, né? Então a coleta de amostra deformada e depois então fazendo pela mesma metodologia da amostra indeformada nos anéis, né? Bom, indo para os dados, basicamente aí nós analisamos a densidade do solo, macro, poros, micro, umidade, base e volume na saturação, na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, tá? Esses foram os dados que nós buscamos aí para determinar a capacidade de água disponível do solo. Aqui eu peguei e dei um print direto no relatório, né? Vocês estão vendo que é direto do relatório do programa de análise estatístico, mas eu vou trazer aqui para vocês resumido, só para mostrar para vocês o seguinte: de tudo que foi analisado, né, para a densidade do solo, apenas foi significativa a diferença entre as profundidades, tá? Então aqui, né, resumindo, basicamente é isso. Qual profundidade teve a densidade do solo maior? 1,47. A profundidade de 10 centímetros. Seguida de 20 centímetros com 1,44, de 30 centímetros com 1,42 e de 40 centímetros com 1,39. Né? Basicamente, sabemos que só podemos dizer que são diferentes os que têm letras iguais, né? Letras diferentes. Então, houve diferença significativa de 10
centímetros para 40, né? Seguindo um padrão aqui de diminuição em função da profundidade colinear. O que pode explicar isso? Nossa, mas em superfície a densidade estava menor? Sim. Quando você faz o sulco de plantio revolvendo o solo e depois vem com a irrigação, o que aconteceu então? A irrigação reagregou as partículas do solo. Então a densidade estava levemente superior na superfície aí do solo. Bom, para macroporos, a única variável, né, aliás, a única fonte de variação que mostrou diferença foi entre os produtos, tá? Então, lembrando, são só dois, né, agora, água pura e condicionador, sempre condicionador desde o plantio até as irrigações secundárias, né? Ok? Então, de novo, macroporos aqui mostrando diferença e olha que interessante, né? Nós tivemos diferença significativa e para a água pura, né, nós tivemos na média geral, que lembrando, de tudo isso foi testado, diferentes produtos, diferentes volumes e diferentes profundidades, a única diferença significativa foi entre produtos, então a gente faz uma análise geral, da média geral, né? É isso que o programa estatístico faz, e verificou-se aí 37% de macroporos para água pura, né, onde foi manejado apenas com água pura, e onde foi manejado apenas com condicionador na água, pouco mais de 33%. Tá? Então houve diferença, teve mais macroporos na água pura. Bom, isso começa a mostrar para nós que o condicionador estava cumprindo o papel dele no solo. O condicionador também ele tem esse papel, quando você aplica ele num solo totalmente revolvido, um solo arenoso, ele meio que sela um pouco os poros do solo. Ele acaba agregando um pouco as partículas, né? Isso é visível no solo, inclusive. Bom, microporos também seguiu a mesma tendência, né? Só deu diferença para produto. Então tá lá, nós tivemos mais microporos para o condicionador, né? Isso segue uma lógica, né? Se para água pura deu mais macro, então microporos para condicionador. Bom, então tá aí, né? Quase 11% de microporos. Tudo isso de macroporos e só isso de microporos? Sim, porque é um solo que foi desagregado, né? Ali no processo de suco, de confecção do suco. Bom, uma outra variável analisada, então, a umidade, base e volume na saturação, também só deu diferença entre produtos, tá? É claro que isso tudo está relacionado à quantidade de poros, né? Porosidade total. Então, umidade, base e volume na saturação nada mais é do que porosidade total. É a quantidade de água que ocupa todos os poros, né? Na saturação, então, basicamente, isso aqui é a mesma coisa que porosidade total, tá? Então, nós tivemos uma porosidade total maior para as áreas que foram irrigadas com água pura e para condicionador uma porosidade total um pouco inferior, tá? Ok? Umidade, base e volume na capacidade de campo, ou seja, a capacidade máxima que o solo tem de reter água, né? Então, vejam de novo, o condicionador está cumprindo o papel dele. Ele está, no geral, ele nos deu uma umidade, base e volume na capacidade de campo, ou seja, a capacidade que o solo tem de reter água, um pouco maior do que para água pura. Né? Chegou a quase 11% aqui contra 9%. Né? Então, isso aqui mostra que ele está cumprindo o papel dele do ponto de vista da questão físico-hídrica, o que nos leva a crer que então o problema pode estar sendo químico, né? Alguns componentes químicos ali podem estar levando a planta a ficar com déficit mais cedo, talvez uma salinidade, uma salinização, isso nós não analisamos, tá? Bom, e a umidade base volume no ponto de murcha permanente, PMP, só teve diferença na profundidade, não deu diferença entre produtos. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo, pouco estranho, né? Se nós analisarmos aqui, então, o maior valor de umidade base volume ponto de murcha, né, que ficou ali em torno de 5,7%, quase 6%, foi a 40 centímetros de profundidade. E depois não teve diferença. Entre 10, 20 e 30 não houve diferença, mas ficaram menores do que a 40. Bom, gente, o que pode explicar aqui é que no sulco de plantio, nós temos uma profundidade
média de cerca de 35 centímetros, 40. Isso sofre uma certa variação à medida que a máquina passa, à medida de acordo com a superfície do solo, né? Então nós podemos aqui ter alguma influência daquela do efeito, como vou dizer, de um pé de grade, tá? Que estava ali então afetando a estrutura do solo e afetando a estrutura acaba influenciando também nas questões físico-hídricas, né? Essa é uma possibilidade. Bom, a capacidade de água disponível então só deu diferença significativa entre produto, né? Então tá lá, nós tivemos uma capacidade de água disponível, que é o limite entre a capacidade de campo menos o que fica retido, né? A água residual fica retida por adsorção e não fica disponível para a planta, que é o ponto de murcha permanente. Então, a diferença entre essas duas nos dá a capacidade de água disponível, que é um volume de água que fica disponível para a planta. Então, em porcentagem, né, que nós temos aí o condicionador chegando a quase 8 e a água pura a pouco mais de 5,5, menos de 6, né? Novamente, então, esses dados nos mostram que com o condicionador nós estamos tendo mais água disponível, mas por algum motivo, ou seja, ele está cumprindo o papel dele, ele é feito para isso, mas por algum motivo as plantas estão solicitando irrigação, estão chegando a déficit hídrico com uma umidade do solo mais alta, estão chegando a déficit hídrico mais cedo do que a água pura. Então, isso aqui nos deixa claro que são necessários mais estudos voltados para isso, talvez para uma possível salinização, talvez voltados mais para a questão química. O que pode ter no produto que acaba levando a esses resultados que foram ao longo de todo esse tempo, de todos esses dados, eles foram sempre sendo conferidos, sempre um experimento foi confirmando, né? Sempre foi confirmando esses resultados. Então, nós conseguimos comprovar aqui que não é uma questão físico-hídrica. De fato, tem mais água disponível lá, como a gente estava vendo. Mas a planta está entrando em déficit antes com o condicionador. Ok? E só para finalizar, então, gente, já chegando nessa etapa que nós chamamos de etapa 6 aqui, também retiramos algumas colunas, tá, de 25 centímetros de largura por 40 de altura, para depois, então, fazer um monitoramento com sensor de umidade, tá? Então, aqui alguns exemplos de como foram feitas as coletas dessas colunas, né? As colunas foram retiradas ali no final, quando já tinha estabelecido o pegamento das mudas após todas as irrigações. Então, o resíduo do produto estava ali, onde foi aplicado o condicionador, né? Vejam aqui, ó, condicionador, né? Tanto na de plantio como nas sequenciais, por isso nós colocamos uma sigla ICC, né? Condicionador, condicionador, e 4 litros, e assim por diante. Então, aqui foram retiradas essas colunas e trazidas aí para fazermos então um monitoramento do perfil, né, da descida dessa água. Então foi irrigada com diferentes quantidades e aí fizemos o perfil de umidade dessa água descendo ao longo da coluna. Então esses eram os dados que eu queria mostrar para vocês, resumidos aí de uma pesquisa que foi muito ampla, né, muito extensa. Tentei resumir o máximo possível, mas muita informação importante, principalmente para vocês que vão atuar aí no mercado de trabalho com eucaliptos, com produção de floresta no campo, ok? Então, até a próxima, um grande abraço.